Ei pessoal, meu nome é Anderson Matheus, despachante aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais, presidente da ADESDOC, Associação Profissional de Despachantes Documentalistas. Pessoal, eu estou fazendo esse vídeo porque na data de ontem, dia 2, e hoje já é dia 3, foi gravado, né, foi feita uma reunião virtual a pedido da ADESDOC, tá? Esse pedido, pessoal, foi feito mediante o ofício 3 de 2021, direcionado ao diretor do Detran, tá? Para que fosse feita uma reunião, como eu disse, virtual ou presencial. A virtual por causa aí da Covid, então a gente está ciente que talvez uma reunião presencial não fosse possível. Então, pessoal, esse ofício, como eu disse, foi direcionado ao diretor do Detran, porque eu estou aqui como presidente e represento não só os despachantes da capital, mas também os despachantes do interior, tá, pessoal? Então, a íntegra do ofício 003 de 2021 foi direcionada ao diretor do Detran, ao novo diretor, doutor Eurico da Cunha Neto, né, no dia 25 de fevereiro, tá? Anterior a essa data, eu já tinha mandado um e-mail para poder fazer uma reunião junto a nossa DRV aqui de Belo Horizonte, devido várias reclamações de associados junto a essa entidade, associado de outras entidades, né? Porque vocês sabem que quem está correndo atrás, quem bate de frente e quem realmente trabalha direcionado ao Detran, a ADESDOC está aí sempre na frente. Até porque, pessoal, para quem não sabe, isso aqui é um protocolo, ó, de processo. Tá aí a minha credencial. Por que eu estou dizendo isso, pessoal? Não adianta a pessoa ser representante de uma entidade se ela não conhece um balcão ou o atendimento de um despachante. Ficar sentado numa cadeira só recebendo dinheiro e mercantilizando a atividade do despachante para receber 10, 5, 20 mil reais por mês é fácil. A pessoa não sabe o que é tramitar um documento junto à DRV, não sabe o que é enfrentar uma fila para ser atendido, para protocolar documento, pegar documento, para conversar com o chefe de setor, para poder fazer vistoria. Enfim, não sabe nada. Então, essa pessoa realmente, pessoal, ela não sabe o que nós, despachantes, no dia a dia, passamos junto ao Detran para tramitar os documentos dos nossos comitentes. E por que eu estou fazendo esse vídeo, pessoal? Ontem, na minha reunião de videoconferência com o doutor Rafael, chefe da DRV, e também o Arley, chefe do nosso setor aqui, e eu ainda estou almejando e aguardando o chefe do Detran para uma reunião, porque eu não posso só estar aqui representando os despachantes da capital, sendo que a maioria dos nossos associados estão na grande BH e também no interior. O meu áudio ele não saiu, não sei porquê. Então foram um diálogo entre eu e o Dr. Rafael e o Arley. Foi gravado, né, o vídeo e o áudio do Dr. Rafael e o áudio do Arley, mas infelizmente o meu não. Mas eu não vou ser leviano de colocar outras palavras aqui, tá? Nas perguntas que eu vou fazer para poder contextualizar esse vídeo, para vocês tomarem ciência das perguntas que foram feitas e das respostas que obtivemos do Dr. Rafael e do Arley, tá, pessoal? Esse ofício, ele tratava o seguinte: diante das dificuldades encontradas pelos despachantes, devido à grande demora na emissão de documentos diversos e também a inúmeras mudanças no atendimento, esta associação requer, com urgência, agenda para reunião presencial ou virtual para tratar dos seguintes assuntos. Primeiro, atendimento ao despachante junto à DRV e demais Ciretrans. Aqui eu peço uma reunião para tratar também das demandas que chegam aqui para mim do pessoal do interior.
Eu tenho informação aqui, pessoal, para vocês da capital aqui que tanto reclamam, e claro que com direito, que a gente quer um serviço do Detran com excelência, porque a gente preza pela isonomia, que são direitos iguais, né? Nenhum despachante pode ser tratado melhor do que o outro, pode ter a sua emissão de documento mais rápida do que o outro, e também se comparado ao usuário. Então a gente tem reclamação aqui, que tem despachante que por mês ele pode fazer 4 vistorias, né? Então assim, entre outros. Então, primeiro aqui, atendimento aos despachantes junto à DRV e demais Ciretrans. Segundo, requisitos e prazos para o protocolo da intenção de venda de veículos. A gente está tendo muita dificuldade, né? A gente protocola e demora demais, né? Eu mesmo tenho intenção de venda aqui vai fazer 2 semanas, hoje é quarta-feira, que não obtive resposta. Questão de exigência de documentação igualitária apresentado pelo cidadão particular e o profissional despachante. Definição de atendimento de setores junto à DRV Gameleira para atender os despachantes. Por quê? A gente sabe, eu sei, todo mundo tem conhecimento, de que alguns despachantes tramitam os documentos não no setor definido por eles, tá? Inclusive aqui eu faço uma pergunta para o doutor, por que no setor, no atendimento do Piazza, ali quase que cotidianamente, a gente vê os mesmos despachantes ali no mesmo lugar. E vocês vão ver a resposta do doutor, que lá sim pode ser dado atendimento ao despachante. Pelo menos é o que eu entendi. Tá, pessoal? Pode dar um suporte lá. Questão de erro ou indisponibilidade do CRLV junto ao site do Detran. Quando eu mandei dia 25 esse ofício, o Detran não estava emitindo o CRLVE. É aquela semana que a gente estava com dificuldade aí. Solução para confirmação de estampagem e entrega de placas de identificação veicular após substituição da PIV, né? 7. Definição de prazos para confecção de entrega de documentos protocolados por despachantes. Eu falei com o doutor que eu estou com o documento aqui que eu protocolei do dia 17, né? Vão caminhar aí 15 dias ou mais, né? Não sei se eu vou pegar esse documento hoje. Liberação de registro de intenção de venda de veículos junto ao portal do Detran para despachantes por meio de login, senha ou assinatura digital, certificado digital. Por quê? Semana passada, o portal, o site do Detran já estava disponibilizando o registro da intenção de venda para o proprietário, para o cidadão, né? E aqui eu informo que isso tem que ser dado também para o despachante. Por quê? Nós representamos nossos comitentes. Temos uma lei federal e temos uma lei estadual, né? E entre outros, né? O retorno do atendimento aqui na DRV do Expressinho para emissão de no mínimo 2 documentos. Isso também foi enviado. Então, essas respostas que vocês vão ver aí engloba todas essas perguntas, essas demandas que eu pontuei como mais importantes aqui para vocês aí despachantes. Então, a partir de agora, vocês vai ouvir um áudio meu separadamente, tá? Como eu disse, eu perdi o áudio da minha videoconferência com o Dr. Rafael e o Arley, não saiu. E eu vou tentar ser o máximo possível, trazer para o contexto da minha fala que eu fiz, né? Acredito que talvez o Dr. Rafael tenha o vídeo gravado na íntegra, ou Arley, para mim não ser leviano de colocar perguntas aqui, uma vez que esse vídeo vai ser editado, né? Na questão das minhas perguntas com relação às respostas do Dr. Rafael. Bom dia, Anderson. Tudo bem? Tranquilo. Tudo certo aí? Conseguiu conectar na boa aí? Porque a resposta, né, do e-mail vai lá para baixo. Mas tá bom, deu certo. O Arlen, está nos ouvindo? Sim, sim. Estou ouvindo, doutor. Beleza. Ô Anderson, então, né, a gente
recebeu o pedido da sua reunião e tão logo foi possível a gente agendou e aí estamos aqui à disposição. Então, a minha primeira pergunta, além de saudar e agradecer o doutor Rafael, eu perguntei a ele, doutor Rafael, a gente teve, eu recebi muitas reclamações aqui, né, de despachantes, devido à demora da emissão de documentos, né? Eu mesmo tenho um documento aqui do dia 17 que ainda não foi emitido, entendeu? Então a gente está tendo essa dificuldade muito grande para poder entender, né? A gente sabe que tem a pandemia aí, mas a gente está com prazo muito estendido do protocolo até a emissão do documento. Visto que existe uma escala, a exemplo do meu número de credencial, eu posso dar entrada somente na segunda-feira, posso dar entrada e pegar documento, e também na quarta-feira. O despachante é atendido somente 2 vezes na semana, aqui na DRV em Belo Horizonte. Então, diante dessas perguntas, a gente gostaria de saber do senhor o que está acontecendo, o que o senhor tem para poder nos informar, por gentileza. Ô Anderson, primeiramente, né, remontando até a nossa última reunião, né, que a gente esteve aqui com a presença de todas as entidades e tudo, nós estamos ainda passando pelo período de implantação, né, dos documentos eletrônicos. Nós estamos no que a gente chama de pós-implantação, que é aquele momento em que o sistema foi adequado, o sistema está funcionando, mas nós precisamos de ajustar os processos de atendimento, os processos de trabalho, o treinamento dos servidores, né? E aí, a partir de um certo momento, nós conseguiremos ter mais segurança em relação aos novos processos. Vamos lá. A ATPV, ela ainda não está completamente disponibilizada. Nós estamos trabalhando para disponibilizá-la no site do Detran e não precisar do despachante protocolar nenhuma documentação. Nós queremos que ela seja 100% eletrônica. E isso foi feito, foi desenhado, nós montamos o fluxo atual para trabalhar de uma forma provisória, que a gente não paralisasse o serviço, mas nós sabemos que não é o adequado, e está longe de ser, né? A gente implantar um documento eletrônico e precisar de um formulário manual. Isso está longe de ser adequado. Só que era a forma que existia para o Detran trabalhar, né? Para a gente não paralisar o serviço. E então agora nós estamos concluindo nessa semana os testes para a TPV eletrônica, que vão acabar com todos esses problemas, essas reclamações, essa demora em relação à TPV. Então, nós estamos terminando isso, tá? Nós estamos finalizando hoje o teste para os particulares e para as empresas, né? Essa é uma demanda da coordenação de administração de trânsito, que nós estamos fazendo os testes. Logo em seguida, deve contemplar também um acesso para despachantes e para todas as demais categorias. Isso está previsto, né, pela CAT, mas nós precisamos testar esse sistema novo, né? Então, o que acontece? Prazo. Eu não tenho como te dar um prazo de quando eu vou conseguir fazer. Eu quero fazer o mais rápido possível, né? A minha ideia é voltar naquele status que a gente tinha de atender com 24 a 72 horas, né? Você deve lembrar, a gente já teve momentos aqui que o fluxo de documentação era muito rápido, mas aí veio o Mercosul, agora veio documento eletrônico, e é natural uma demora nesse sentido. Mas a gente está trabalhando muito, viu? A gente está trabalhando muito para isso. A nossa demanda cresceu demais, o número de despachantes cresceu demais né, nos últimos anos, e o nosso efetivo não cresceu, né? O nosso efetivo é o mesmo. Então, nós precisamos constantemente de estar fazendo mutirões, que é o que nós estamos fazendo agora. A gente sabe que tem documentos do dia 17, dia 18, que ainda estão sendo digitados agora. Nós estamos organizando um mutirão
para tentar desafogar esses documentos que ficaram parados nessa indisponibilidade. E nós temos também fatores externos, não é? Queda de sistema, você e todos os outros despachantes que frequentam aqui a DRV, veem isso diariamente, o quanto cai o sistema do Detran. Né? Toda vez que a gente está fazendo uma implantação nova, um sistema novo, é assim mesmo, vai acontecendo a modificação no sistema, e aí cai o sistema, a gente fica sem conseguir prestar o nosso atendimento. Então, isso é um comprometimento que está acontecendo de um modo geral, não só na DRV em Belo Horizonte, não só no setor de despachantes, e não só em Minas Gerais, no Brasil inteiro. Né? Para te dar um exemplo em relação ao particular, um particular que quer agendar um atendimento hoje, a primeira vaga para ele é dia 23 de março. Né? Então, assim, eu estou com 10 dias de atraso, 15 dias de atraso para os despachantes e 20 dias de atraso para o particular, para ele conseguir um agendamento. Então, é um problema da implantação, das indisponibilidades sistêmicas, e nós estamos trabalhando para resolver. Então, eu não tenho como te dizer o prazo. O que eu posso te dizer é, estamos fazendo, inclusive, mutirões, remanejando gente de outros setores, trabalhando depois do horário, para tentar diminuir esse prazo de entrega, que realmente está grande. Né? Então, só que o prazo do despachante, ele acontece depois do protocolo. E o prazo do cidadão é o prazo de agendamento, ele acontece antes. Mas, igualmente, estão prejudicadas as classes. Não tem ninguém que está melhor do que o outro. Né? A gente, infelizmente, está passando por esse momento e vai passar mesmo. Daqui a pouco nós vamos conseguir regularizar a agenda do particular, nós vamos conseguir diminuir o prazo de entrega do setor de despachante, e assim que a TPV eletrônica estiver funcionando no site, aí nós vamos ter assim, uma normalização bacana mesmo no atendimento. Doutor, a questão aí do atendimento ao cidadão para esse registro da ATPVE, entre outros, o senhor fala que ele tem que fazer por agendamento, e no dia que ele apresenta o documento, ele recebe a ATPVE na hora? A forma de funcionar hoje é pelo agendamento ou pelo site. Nós estamos disponibilizando agora no site. Não, ele pega na hora. Só que ele espera 20 dias para ser atendido aqui, né? O despachante protocola e está esperando 10, 12. Então, o despachante ainda está sendo atendido antes do particular. A diferença é que o cidadão ele nem chega com o protocolo. Né? Ele tem que agendar. E aí, quando ele vem na data de agendamento, é que ele traz o documento. Aí é feito na hora. Só que ele esperou 20 dias. Ele está esperando hoje 21 dias para conseguir esse atendimento. E o despachante, o que protocolou dia 18, salvo engano, já está pronto. Doutor, eu tinha levado para o conhecimento do Arley, né, que isso foi uma demanda nossa, sobre a questão da assinatura nesse requerimento da ATPVE e também da cópia autenticada do proprietário vendedor. A portaria 1911, como o senhor bem disse, do chefe do Detran, ela determina que o despachante possa assinar vários documentos, né? Segunda via, requerimentos e coisa e tal. E foi levado ao conhecimento do senhor, isso foi abolido, né? E agora a gente até se torna público, né? Digamos um pouco melhor, para quem frequenta a DRV, que não há necessidade da assinatura do proprietário vendedor e o reconhecimento de firma no formulário da TPVE. O despachante pode assinar. Entendi. Ô Anderson, vamos lá. Primeira coisa, a assinatura do despachante no campo, representando o vendedor, né? No requerimento de serviço. O Arlen já pacificou isso, que nós estamos aceitando. Você se lembra que não era permitido assinar nem mesmo ficha de cadastro, nenhum tipo de requerimento. Né? Nós, ao padronizarmos o registro de veículo
entendendo a necessidade de dar meios para o despachante exercer melhor o seu trabalho, nós criamos a regra que permitiu isso, que está na portaria 1911 de 2019, que autoriza o despachante a firmar requerimentos e a assinar documentos em geral perante o Detran em nome do particular. Então, em nome dessa regra que já existe na portaria 1911, foi que nós decidimos, o Arlen com certeza já deve ter comunicado a vocês, que vai ser feito através da assinatura do despachante. Não tem problema nenhum. Agora, a cópia autenticada é um mecanismo de evitar fraude. Não é que nós estamos deixando de dar ao despachante a responsabilidade legal pelo documento, mas é que a legislação ela permite a dispensa da autenticação quando a pessoa apresenta o original. Então, aqui em cima, no atendimento ao particular, eu não dispenso essa autenticação. Ela é feita porque é a própria pessoa que está aqui perante um servidor público com o documento original. Aí o meu servidor público, vendo a própria pessoa, vendo o documento original, ele mesmo autentica. É o caso da lei de desburocratização. Isso é inviável de acontecer no setor de despachantes. Por quê? O despachante, ele não pode, se ele tiver que trazer o documento original e a pessoa aqui, aí ele não precisa. Aí, se a pessoa tiver que vir pessoalmente, ela vem no setor de atendimento ao particular. Então, isso acaba sendo inviável no caso do despachante. E por isso essa exigência. O que é interessante a gente lembrar é que tudo isso é uma coisa provisória. Esse processo da ATPV, ele é um pouco mais restrito, ele é no papel, mas é provisório, isso está acabando. Nós vamos colocá-la 100% no site do Detran. Já está pronto o sistema, já está em fase de teste. Nós estamos testando agora e provavelmente em pouco tempo nós teremos a ATPV 100% digital. Então o despachante não vai precisar vir aqui, ele não vai precisar protocolar e nem o cidadão vai precisar vir aqui também, né? Então eu gostaria de contar com a compreensão de vocês que é um momento de transição. Isso não é definitivo, não vai ficar assim. Está assim por uma questão de segurança e até que nós desenvolvamos uma forma segura e tecnológica de prestar esse serviço. Doutor, o que chega o conhecimento aqui, o senhor tem ciência de que alguns despachantes, através de alguns setores, estão tendo privilégios para o registro da ATPVE, né, onde está essa ATPVE está sendo feita mais rápida, exemplo, no setor do Piazza ou no setor lá de frotista. Se o senhor tem ciência dessa informação, se o senhor pode falar, por gentileza? Olha, de privilégios indevidos eu não tenho conhecimento nenhum, mas existe sim diferenças que não são estipuladas por nós, não é? Então, por exemplo, o setor de atendimento a frotistas. Se eu vou fazer atendimento a concessionária, locadora e grandes frotistas, eu preciso concentrar a TPV deles lá. Não tem outra opção. Tem que ser concentrado lá por uma questão de segurança. Você já pensou se você entra, coloca uma TPV num carro de locadora qualquer, transfere ele com um documento falso e a gente perdeu a proteção da propriedade que o registro de veículo tem que trazer. Então, existem diferenças. Não, a ATPV foi concentrada lá. Por quê? Porque a ATPV ela não é de responsabilidade do comprador, ela é de responsabilidade do vendedor, ou seja, locadora, concessionário, frotista. Então, a ATPV ela precisa ser concentrada lá porque ela não é do comprador, ela é do vendedor, ela é do proprietário atual do veículo. Por isso que ela foi necessária ser concentrada lá. Então, nesse caso, então, doutor, o senhor está falando que lá no setor de frotista só pode ser feito o atendimento para protocolo e registro da ATPVE às concessionárias e locadoras, não sendo permitido que outras ATPVEs de cidadão comuns, de empresas proprietárias que não são concessionárias e nem locadoras possam ser feitas junto ao setor de frotista.
Doutor, eu recebi aqui na Desdoc, também até no meu WhatsApp aqui pessoal, que alguns despachantes estão sendo atendidos em setores diversos, a exemplo, o setor do Piazza, tá? Eu particularmente vejo alguns despachantes lá, costumo até ver os mesmos despachantes lá, né? E eu queria saber se o setor do Piazza ele tá ligado ao setor de despachantes para poder atender aos despachantes lá, por favor. Existe uma possibilidade, sim. O que acontece, Anderson? Isso já até foi discutido, isso parece que foi um questionamento feito pela Desdoc lá na direção do Detran. Nós revemos o processo, e isso foi explicado até por escrito. Você já deve ter até algum documento aí por escrito do Detran explicando isso. Por quê? As próprias demandas que você está trazendo para nós já mostram a necessidade que nós estamos de compartilhamento de informação, de trabalho. O próprio setor de atendimento, que é coordenado pelo Piazza, ele presta apoio cotidiano ao setor despachante, né? Inclusive, da onde que eu vou tirar os funcionários para fazer o mutirão, que vai aliviar a documentação lá de baixo? É do setor de atendimento ao particular, né? Então, assim, embora nós tenhamos uma divisão funcional do trabalho, um setor precisa apoiar o outro a todo tempo. O Piazza, ele atua ali, ele criou uma agenda para explicar o novo processo para os despachantes. Porque você sabe que tem colegas seus que não lê, e às vezes ele não consegue entender certinho a sistemática. Ele precisa de alguém explicar, não é? Então, o Piazza, ele atende o despachante, ele explica o processo, ele dá apoio ao setor de despachantes. Então, o protocolo, ele vai ser sempre feito lá no setor de atendimento a despachante. É o setor próprio para isso. Mas isso não impede, isso não é a norma obrigatória que impeça um outro setor de colaborar. Por exemplo, eu tenho um setor de motor. Se o veículo passou na vistoria, precisa fazer uma remarcação de motor, uma remarcação de chassi, e já tem que fazer um ATPV, qual que é o empecilho que eu vou ter de fazer ali a ATPV? Não tem empecilho nenhum. Então, a ATPV ela pode estar pura, ela pode estar junto com um outro processo. Então, a DRV ela tem que se ajudar. A gente precisa dos setores prestarem apoio uns aos outros, né? E a gente ainda tem casos de pessoas que iniciam o processo sem despachante e no meio do caminho ela decide contratar um despachante. O processo dela está ali no Piazza. A pessoa tem que vir aqui para resolver com o Piazza. Às vezes vice-versa. Ela começa com um despachante, mas desiste de contratar o despachante no meio do caminho. Aí ela tem que vir pessoalmente. E tudo isso vai passar pela coordenação de atendimento. Então, eu não vejo nenhum tipo de problema se de um despachante vir até o setor de atendimento ao cidadão para resolver uma demanda. Como não tem nenhum problema de um cidadão ir lá ao setor de despachante buscar documento, que já aconteceu várias vezes, né? O despachante, às vezes, abandona, não atende o telefone, a pessoa chega aqui reclamando, e o Arlen presta atendimento, o Newton presta atendimento, e às vezes o documento está pronto, tem que entregar para a pessoa. Então, a gente tem que entender que essa divisão de trabalho é uma divisão funcional. É para organizar melhor as coisas. Não é uma coisa absoluta. E isso não é privilégio. Privilégio é fazer uma coisa em violação a uma norma. Olha, um despachante aqui tem privilégio, o outro não tem. Isso é um problema. Agora, não parece ser o que eu vejo. O que eu vejo é que todos os despachantes que precisam ser atendidos em um determinado setor, seja ele qual for, eles conseguem esse atendimento. Então, doutor, eu até levei para o conhecimento do inspetor Paulo, né, de um despachante ou uma despachante, até associada aqui à Desdoc, que estava dando entrada lá no setor de primeiro emplacamento, lá do frotista, né? Parece que cortou e coisa e tal. Então, assim, é bom que sempre a gente tenha essa conversa para colocar nos pingos dos is, né? Porque, infelizmente, como se diz, não dá para se olhar tudo. Exemplo,
eu tenho 3 filhos em casa, então não tem como eu saber o que os 3 estão fazendo ao mesmo tempo, até porque eu trabalho, vejo que o senhor está na sala do senhor e às vezes não sabe o que está acontecendo externamente, né? Então, assim, a gente precisa da ajuda de vocês para que, para combater, no caso, digamos, supostas ilegalidades de despachantes que estão tendo atendimento em setores que eles não poderiam tramitar esses documentos. Não, com certeza. E essa ajuda é importante, Anderson. O que eu estou te falando é o seguinte: a regra ela existe, ela tem que ser cumprida. O despachante vai ser atendido no setor despachante, o particular vai ser atendido no setor particular. Agora, nós estamos num momento de implantação, é o momento de se ajudar. Eu cansei de ver o Piazza atendendo despachante aqui para dar aula, para ensinar para ele como que ele vai trabalhar. Enfim, aí a gente entra num outro problema. Mas, infelizmente, e isso eu acho que você tem que concordar com a gente, não são todos os despachantes que estão preparados. E aí, se eu disser para o Piazza assim, olha, você não pode pôr nenhum despachante dentro da sua sala, você não pode atender nenhum despachante. Aí eu estou trabalhando com outra classe, porque o Arlen é um só, são 3.000 despachantes. Quando a gente tinha 800 despachantes, era uma coisa. Agora, com 3.000 e um público que você percebe que está entrando e que não era despachante, nunca trabalhou na área e, às vezes, não conhece o dia a dia do Detran. O Arlen pode falar para nós aqui até amanhã de despachante que dá entrada sem pagar taxa, de despachante que dá entrada sem reconhecimento de firma. E aí ele pega, junta meia dúzia de papel, protocola no setor e deixa o nosso servidor dizer para ele o que ele precisa para fazer aquele processo. Então, e assim, então a gente está, a forma de lidar com o despachante, ela está mudando muito. Porque a gente tinha, eu vi na pauta aqui o Expressinho é uma forma muito boa de trabalhar, mas com 3.000 despachantes, como é que faz? Eu vou fazer só o Expressinho, hein? Se eu tenho que dar o mesmo tratamento, você já pensou? 3.000 despachantes, cada um protocolando 2 documentos no Expressinho por dia, são 6.000 documentos, hein? Se eu for fazer esses 6.000 Expressinho por dia, que hora que eu vou fazer o resto? Só me permitirem uns apontamentos aqui. Fica à vontade. Nós estamos aqui embaixo com uma demanda muito acima do normal, do habitual que era o costume do setor. Sobre essa possibilidade de retorno do Expressinho, coisa parecida, eu queria só passar uns dados aqui que eu colacionei agora, aqui do setor. Nós tivemos somente no período de janeiro e fevereiro, tá bom? Foi o levantamento que eu fiz os 2 primeiros meses desse ano. Nós tivemos o credenciamento de 41 novos despachantes. Só em janeiro e fevereiro. Todos os ofícios estão aqui comigo, eu acabei de contar. Foram 41. Nós credenciamos 41 despachantes. Fiz um levantamento de processos aqui. Eu tenho... Perdão, entrou uma ligação que eu não sei se picou o meu áudio. Sobre a tramitação de processos, em janeiro e fevereiro de 2020, nós tivemos a entrada de 31.294 protocolos. Em janeiro e fevereiro de 2021, que é a hora que nós estamos, nós tivemos nesse mesmo período o protocolo de... 45.582, isso representa 50%, praticamente 50% de acréscimo do volume de trabalho. Hoje, aqui embaixo no setor, nós estamos terminando de digitar o dia 18, começando a digitar o dia 19, e o dia 22 está lá em cima com os meninos do atendimento, que estão fazendo multirão para poder nos ajudar a emitir esses documentos pelas indisponibilidades que nós estamos tendo de sistema, dificuldade de até entendimento dos nossos digitadores quanto ao novo procedimento, porque essas novidades, como eu já tinha falado antes com você, Anderson, essas novidades elas impactam não somente o despachante, mas também nós, funcionários.
praticamente 70% da nossa rotina mudou desde a implantação da Mercosul. Então nós temos hoje uma forma totalmente diferente de fazer processos do que nós tínhamos antes. Então a dificuldade do operador em fazer esse processo, ela também aumenta. A mesma dificuldade que o despachante tem de entender os novos procedimentos. Então, se você tiver reparado, você vai ver que saíram alguns processos parados indevidamente, com erro de digitação. Nós estamos com um volume de correção maior do que nós tínhamos antes da primeira modificação, que foi a implantação da nova PIV. Passamos por algumas dificuldades de sistema, problemas estruturais que estão sendo já resolvidos. Então, assim, dentro da minha perspectiva aqui de baixo, o que eu vejo é uma possibilidade de chegarmos não tão próximo ao que era antes. Nós temos um volume absurdo de processos hoje. É uma demanda crescente, inclusive. Como eu falei, foram 41 despachantes que foram credenciados só em janeiro e fevereiro. Então, assim, nós tínhamos o costume de entregar documentos com 24, 72 horas o documento estava disponibilizado, até um pouco mais quando garrava. Mas nós tínhamos uma dificuldade maior em conferência, perdão. Essa dificuldade já foi solucionada. Como, por exemplo, são 11h38 da manhã e nós já começamos a conferir os documentos de hoje. Eles já estão conferidos. Então, eles estão aptos a serem digitados, mas nós não temos a capacidade de digitação, por problemas de sistema, por problema pessoal, por problemas de inovação, dificuldade de adaptação ao novo procedimento, e principalmente pelo aumento de praticamente 50% do volume trabalhado. Eu repito, eu acabei de fazer o levantamento de entrada de protocolos aqui, de janeiro e fevereiro, relacionando 20 com 21, eu tive um acréscimo de praticamente 50%. Então, assim, entendo que nós estamos demorando para poder entregar os documentos. Eu já vi estamos digitando ainda, tem documentos do 18, acho que dia 18 nós já acabamos de digitar. Estamos digitando dia 19, com a ajuda do atendimento nós estamos digitando 22, mas pelo volume de serviços, eu me atrevo a falar que a gente está até extremamente eficiente. Pela modificação que teve no sistema, todas as dificuldades que nós enfrentamos e principalmente pelo aumento do serviço. Eu me atrevo a falar que nós estamos até eficientes em estar digitando, tentando começar dia 22 com o apoio do pessoal do atendimento. Era só essas observações que eu queria fazer, doutor. Muito bem explicado, Arlen. Anderson, isso reflete, assim, a nossa realidade, entendeu? É uma coisa que nós estamos passando aqui para você, enquanto representante de uma das entidades de despachantes, passaríamos para qualquer outra entidade que nos procurasse, tá? Não tem nenhum privilégio, não tem nada que favoreça ninguém, né? Mas são informações que mostram que o Detran está sobrecarregado e nós estamos reagindo a isso. Nós estamos reagindo com tecnologia, com evolução, com melhoria de sistema. Só que, infelizmente, toda mudança ela traz essa desorganização inicial, né? Para você fazer uma reforma na casa, você tem que tirar as coisas do lugar para voltar, né? E nós estamos justamente nessa fase. Nós estamos terminando a reforma e voltando os móveis para os lugares, né? Doutor, vai até uma pergunta aqui que é mais direcionada aqui ao Arlen. O que está acontecendo? A gente recebe muita reclamação, né? Como eu disse, eu vou na segunda e na quarta-feira. Então, às vezes, segunda-feira eu faço um protocolo de um documento. Chego lá na quarta-feira, ele não está parado e nem foi digitado. Quando eu retorno na outra segunda-feira, uma semana depois, o documento está lá parado por falta de termo de ciência ou entrou uma autuação no sistema. O que a gente queria saber para isso ficar mais ágil, né? Se existe um meio, né, do próprio despachante, uma vez que a portaria 1911 determina que ele pode assinar para o seu cliente,
E na própria ficha de cadastro, aqui quando a gente assina a ficha de cadastro, a gente assume para o nosso cliente, no caso, quando há multa de recibo vencido, essa autuação e posteriormente essa multa. Se existe possibilidade de estar criando um documento para que o despachante assine e dê entrada junto com esse processo, para que isso não mais aconteça, ou até mesmo, né, não pare o documento, faça com que esse documento seja confeccionado e na hora da entrega ele já vem com o termo, o despachante assina o termo e retira o documento. Anderson, meu problema é um problema de logística, vamos entender. Quando eu faço um documento, eu coloco ele, eu arquivo. Eu tenho que encaminhar esse processo para a microfilmagem. Existem algumas peças que são necessárias serem juntadas no processo, dentre elas o termo de ciência assinado pelo proprietário ou seu responsável. Você sabe muito bem o volume de processos que a gente emite termo de ciência aqui. Agora, eu não, e por consequência, você sabe que a gente não tem a condição de armazenar esses termos de ciência para depois arquivar no processo. Então, essa possibilidade de eu arquivar, de eu emitir o documento, juntar com o termo de ciência, para o despachante assinar na saída, para eu voltar para colocar no processo, o meu problema aqui é de procedimento, eu não consigo fazer isso. Qual foi a solução que nós encontramos? A solução não é bem uma solução, é um paliativo. Todas aquelas necessidades de reemissão de termo que não tem acréscimo de autuações, eu autorizei simplesmente fazer a reemissão, desbloqueando o sistema e juntar aquela notificação que o despachante assinou com uma quantidade maior de autuações. Te dando um exemplo prático, se você deu entrada num processo, ele tinha 5 autuações. Se por um acaso uma dessas autuações virarem multa exigível e for paga, ou ser uma autuação de uma multa RENAINF que foi paga e foi baixada enquanto o processo está em aqui, existe a necessidade de emissão de um novo termo de ciência, dessa vez com 4 autuações e não mais com 5. Nesses casos, eu entendo que o proprietário já está ciente daquela situação, de todo o débito que tem do veículo. Por esse motivo, nós autorizamos aqui a prosseguir com simplesmente emitindo um novo termo sem colher a assinatura do despachante. O que acontece é que eu tenho algumas situações em que entram novas autuações. Você tem um veículo com 2 autuações, quando vai digitar, entrou mais uma nova autuação, foi registrada uma autuação para o veículo. Eu tenho uma nova obrigação a ser comunicada para o adquirente desse veículo. Então, eu preciso da ciência do adquirente ou do seu responsável, que é o despachante. Então, eu não vejo uma solução para isso que não seja uma solução tecnológica. E nós, quanto às soluções tecnológicas de procedimentos aqui no setor, nós estamos tomando todas as providências necessárias para poder implementar, mas ainda, o doutor vai poder falar melhor do que eu, a gente está em processo de elaboração dessas melhorias. Exatamente, o Anderson. Não é não é uma coisa assim que a gente já está trabalhando há muito tempo. A gente tem percebido a necessidade de melhorar a interação do Detran com os despachantes, né? E nós pretendemos aí fazer algumas mudanças, fazer algumas melhorias, e estamos trabalhando para isso, né? Só que nós vamos anunciar no momento certo, né? A gente não pode, não é o momento da gente chegar aqui e discutir coisas. A gente sabe das necessidades, o Arlen está aí na linha de frente todos os dias, em contato com todos os despachantes de todos os tipos, né, desde aquele despachante mais humilde que faz ali 2, 3 documentos por semana, até um despachante que trabalha com a volumetria muito maior. Nós conhecemos a necessidade de todos, né? E nós estamos levando isso em consideração nesses processos de modernização que a gente vem desencadeando no Detran, né? Só que a gente espera a compreensão, porque não é fácil, né? Então, nós estamos aí tentando colocar a tecnologia à frente, reduzir a intervenção humana nos processos, o que traz uma lisura maior, traz
uma transparência, não é? Uma forma de a gente ter esse contato maior, e principalmente nesse momento de pandemia, né? Que é um momento que a gente tem que lembrar que ela ainda está aí, a pandemia está em franco desenvolvimento, o número de mortes não tem caído, então a gente precisa ainda manter todo o protocolo de saúde, apesar de todos os problemas da sociedade querendo o serviço, do despachante querendo o serviço, da loja de carro querendo vender, do cidadão querendo comprar, todo mundo quer trabalhar, mas a gente tem que lembrar ainda que a gente está na pandemia, que é mais um fator que restringe e muito o nosso trabalho, né? Então, eu espero que possa ser bem compreendido pelos despachantes que nós estamos trabalhando e muito. Não posso falar de gestões passadas, não conheço gestões passadas da DRV, mas eu tenho certeza que a nossa gestão está trabalhando e muito, desde que a gente veio para cá, com vistoria eletrônica, com Mercosul, com todas as implantações que foram feitas, agora os documentos eletrônicos, a TPV, CRV digital e tantas outras mudanças que foram acontecendo, e a gente está sempre tentando melhorar, né? Então, problemas sempre vão existir, então não adianta a gente achar que nós vamos acabar com todos, porque a gente vai acabar com os de hoje, vão chegar os de amanhã. Nós temos que trabalhar a nossa capacidade de solução de problemas, e é isso que nós temos feito, né? Nós temos uma equipe altamente responsiva, dedicada, a gente consegue resolver os problemas. Agora, são inúmeros fatores, não dependem só da gente, né? Então, a gente quer contar com a compreensão aí dos despachantes e da classe de um modo geral, e dizendo isso, abrindo mesmo o livro. Nós estamos aqui abrindo as cartas, mostrando as cartas na mesa de quais são as nossas dificuldades, né? Então, a gente espera que vocês possam contribuir com a gente, né, entendendo esse momento difícil e nos ajudar, né? É o que eu peço. E as demandas de vocês estão, né, as portas estão sempre abertas, nós estamos sempre livres aqui à disposição para discutir e encontrar a solução, né, mais viável aqui que atenda a todos os envolvidos. O que a gente queria saber para isso ficar mais ágil, né? Se existe um meio, né, do próprio despachante, uma vez que a portaria 1911 determina que ele pode assinar para o seu cliente, e na própria ficha de cadastro, aqui quando a gente assina a ficha de cadastro, a gente assume para o nosso cliente, no caso, quando há a multa de recibo vencido, essa autuação e posteriormente essa multa. Se existe possibilidade de estar criando um documento para que o despachante assine e dê entrada junto com esse processo, para que isso não mais aconteça, ou até mesmo, né, não pare o documento, faça com que esse documento seja confeccionado e na hora da entrega ele já vem com o termo, o despachante assina o termo e retira o documento. Não, eu até entendo, Anderson, mas é complicado pelo seguinte: nós vamos estar criando um fluxo, uma dificuldade, um questionamento em cima de uma coisa que é temporária, isso está acabando. O que é o problema do termo de ciência? É a nossa demora em atender o processo, porque se a gente atender rápido, o volume é mínimo, é ínfimo de casos dessa natureza. E nós não pretendemos ficar com esse prazo de atendimento para o resto da vida. Então nós vamos resolver o problema do prazo. E aí, essas questões pontuais, vamos deixar para o Arlen tratar internamente e depois com os casos, porque são casos que vão acontecer nesse momento e não vão demandar uma padronização, você entende? Eu não preciso criar uma padronização em cima de uma situação que é provisória. Eu tenho que resolver essa situação e nisso aí nós estamos à disposição, vai ser resolvido, né? Nós vamos trabalhar uma forma mais eficiente de contornar esses problemas, mas nós não precisamos criar um procedimento só para isso, um novo documento, né? Até nós estamos na era do digital, nós estamos querendo digitalizar, nós estamos querendo que o despachante tenha mais conforto, que ele trabalhe com o computador mais do que com a mão, né? Que ele não precise vir tanto ao Detran, que ele tenha uma interatividade melhor. Então, nós temos esses princípios para trabalhar com o despachante. Então, nós queremos melhorar isso, né? A gente conseguir prestar um atendimento mais tecnológico,
onde esses fluxos, o termo e tal, onde isso passe a ser digital, onde a gente consiga fazer isso digital, na maior parte das vezes. Então, eu creio que o Arley vai... Depois ele pode conversar com você pessoalmente para tentar entender esse problema e encontrar uma solução. Mas não vejo necessidade da gente criar um fluxo, né, uma padronização tão grande em cima de uma coisa que é bem provisória. Não é um provisório assim para esse ano. Não, é provisório mesmo, está acabando, a gente vai mudar, está resolvendo o problema, né? Então, é uma questão de tempo e trabalho, e deixar o trabalho que nós já estamos desenvolvendo surtir os efeitos ao longo do tempo. Então, eu acredito que nós estamos caminhando para essa solução. E só fazer uma observação, a assinatura do termo não é um simples desbloqueio ou algo do tipo. Você tem que lembrar, Anderson, que é um termo de ciência. Tem que dar ciência, você como representante, você tem que dar ciência para aquela pessoa que te contratou de quais são os débitos existentes no veículo no momento da transferência. Às vezes, o cara compra o carro sem autuações e descobre que tem 15. Esse termo de ciência ele tem que ser, inclusive, repassado para o proprietário junto com o documento, tá joia? E também não tem como o cara dar ciência de uma coisa que não aconteceu ainda, né? Tipo assim, estou ciente de uma multa que possa vir a cair. Falei, então você não está ciente. Multa de quê? A infração foi qual? Qual é o valor? Qual é a pontuação? Né? Doutor, a gente está diante aí da tecnologia que está eminente aí, né? E hoje a gente tem não só a certificação digital, né? Que é a assinatura que envolve o ICP Brasil e o ITI, e também a gente tem uma certificação que chama de carimbo, né? De autenticação. Aí qual seria esse questionamento, né? Que hoje a gente poderia, pela certificação digital, né, além de assinar alguns documentos digitalmente, também bater o carimbo de que confere com o original, né? Se o senhor tem ciência dessas informações aí para poder o despachante evoluir, né, e caminhar junto com a tecnologia. Ô Anderson, a gente está tentando simplificar para o despachante, sabe? Existe uma diferença conceitual entre assinatura eletrônica e certificação digital, não é? Então, a certificação digital tem que ser no ICP, nas chaves públicas e tal. Só que existem assinaturas válidas por um sistema, né? Nós temos sistemas públicos, dos órgãos públicos, que não precisam mais dessa chave ICP e tem a mesma validade jurídica. De início, nós queremos melhorar a interface, a interlocução, o atendimento propriamente dito. Nós não vamos mudar processo, né? Nós vamos mudar primeiro, nós vamos tornar mais tecnológico o atendimento ao despachante. E isso vai ser anunciado, o que contempla, né? Vai ser anunciado no momento certo. E pode ter certeza que nós temos ciência das necessidades de vocês. Nós sabemos. Só que nós precisamos construir meios para atender essas necessidades. Então, a parte da chave, eu acho que ela não é tão necessária assim nesse momento. Talvez ela seja necessária num futuro, quando evoluirmos para a eliminação dos documentos físicos, o que ainda não está totalmente claro para a gente, né? Nós não vamos conseguir eliminar 100% dos documentos físicos, porque isso não depende só de nós, né? Você pensa, como é que eu vou eliminar a apresentação de uma procuração por instrumento público para assinar o CRV, por exemplo? Às vezes a pessoa está no exterior. Como é que eu vou eliminar a necessidade de apresentação de um estatuto social para eu ter certeza que aquela pessoa pode assinar pela empresa, né? Então, as chaves ICP, elas vão eliminar muita coisa, elas vão ajudar muito. Mas, num segundo momento, eu creio que seja para o futuro. E aí não seria só uma coisa em nível de DRV. Seria uma transformação geral no processo de registro de veículo, que passaria, né, pelo DETRAN, pela direção, de um modo geral, e não só pelo DETRAN, né?
vários outros órgãos. Então, principalmente o Denatran, a BIM, que hoje controla vários processos, como estampagem, como emissão de CRV, CRLV. Então, eu creio que a parte nossa da DRV é de melhorar o atendimento ao despachante. Eu quero que o despachante seja melhor atendido do que ele é hoje. Não estou dizendo que é ruim, eu estou dizendo que pode ser melhor. Vai ser. E vai ser melhor. E que isso fique claro, né, Arlen? Não tô reclamando do setor, não, viu? Eu só tenho a parabenizar a atuação do setor. Nós tivemos 50% de acréscimo de demanda e nem um servidor a mais. Exatamente. Né? Então, isso tem que ser considerado a nosso favor também. Pois não. O Arlen e doutor, só para finalizar aqui, a ATPVE, ela então, né, como foi dito aqui, e levado ao conhecimento aí do Arlen através aqui da Desdoc por mim, né, que não há mais necessidade do despachante, pelo menos que atua aqui em Belo Horizonte, do proprietário assinar o termo de ciência e reconhecer a firma, né? Como o senhor já disse aqui, não há necessidade, então os despachantes estão tendo conhecimento disso agora. Uma outra questão é a CNH digital. Nós temos a CNH digital, que ela é válida, é como original. O despachante, diante da impressão da CNH digital, não há necessidade de estar autenticando, então ele pode anexar ela junto ao processo, que o processo vai tramitar normalmente, sendo ela um documento original, digamos que digital, não é isso? Não existe a possibilidade de se autenticar um documento digital. Ele é automaticamente conferido aqui pelos conferentes pela leitura do QR Code. Se você apresentar com possibilidade de leitura do QR Code, sim. Se você tentar pegar tem que estar legível, né? Exato. Se você tentar pegar esse impresso da CNH digital e apresentar no cartório, eles não vão autenticar esse documento. Não existe um original a ser autenticado. Ele é digital. E aqui a gente faz a leitura do QR Code e valida se o documento e a gente verifica se o documento é válido ou não e considera como autenticado, tá bom? Doutor, nesse caso então, queria agradecer o senhor, queria agradecer o Arlen, né, por esse pronto atendimento, né, por mais uma vez a gente trazer essa transparência aí para o despachante, a gente mostrar para o despachante que existe esse diálogo, né. Semana passada mesmo eu tive um associado falando assim, poxa, você não está vestindo a camisa da Desdoc, não tá correndo atrás, não, a gente está assim, né. Como diz, esse ofício foi enviado dia 25 de fevereiro através de e-mail. Posterior a ele teve um outro e-mail, né, para depois eu criar o ofício. Então, a gente queria agradecer a disponibilidade do senhor, né, de estar trazendo lisura e transparência, né, no que está acontecendo. Agradecer o Arlen também pela dedicação. Não só o Arlen, como o Nilton, que também trabalha junto ao setor, a Marlene, o Miguel, a Renata e tantos outros lá, né, junto à DRV, que nos ajude lá, né? Então queria agradecer, né, e a gente tendo uma nova demanda, eu passo de novo o e-mail para a gente estar fazendo essas reuniões, seja presencial, seja virtual aí, tá bom, doutor? Meu muito obrigado, boa tarde para vocês aí. Eu que agradeço aí pela participação e só tenho a dizer que realmente é importante a gente ter essas interlocuções para evitar o disse-me-disse, né? O boato, a fake news. E a melhor forma que a gente tem de combater a desinformação é com a informação clara, com a transparência. Nós não temos nada a esconder, aqui não tem nada escondido, né? Então, o que nós estamos fazendo está sendo feito, nós estamos aqui à disposição da Desdoc, todos os que necessitarem, nós estamos à disposição para trabalhar de forma transparente. É essa gestão que nós queremos mostrar, a transparência e a retidão com a qual nós trabalhamos. E pedir a todos os despachantes a compreensão. O momento é difícil, tá? O momento é difícil, mas nós estamos trabalhando, não vamos jogar a toalha, não. Nós estamos trabalhando, a equipe do Detran, não só da DRV, né, da CAT, do Renavan, a diretoria,
todos estão empenhados em fazer com que essas mudanças sejam o menos traumáticas possíveis e que a gente consiga retomar um padrão de normalidade e de melhora, né? E mostrar que essa mudança toda veio para melhorar o processo, como de fato vai melhorar, né? Então, realmente nos colocar à disposição e dizer que nós estamos trabalhando e muito. Não sem falsa modéstia, toda a equipe da DRV e do Detran está trabalhando e muito para que as coisas voltem a ficar melhor, né? Não só voltar o tempo de atendimento, mas que seja um atendimento mais rápido e melhor, com toda essa digitalização de processo que nós estamos passando. Por nada, gente. Allen, tá aí? Sim. Quer falar alguma coisa? Não, só agradecer mesmo e falar que a gente está aqui fazendo o nosso melhor para poder tentar atender, mas dentro das nossas limitações, dentro dessas novas situações, principalmente de pandemia. Reitero aqui meu pedido para os despachantes de manterem distanciamento, utilização de álcool em gel que é disponibilizado aqui pelo setor no totem, ali no setor de entrada de documentos, o uso de máscara, toda a precaução que nós temos que ter no momento de pandemia. Já? Ok, muito bem lembrado.